Agora a gente tá ao vivo. Que legal. Só que agora as pessoas estão começando a chegar aos pouquinhos para uma live super especial, porque hoje a gente vai falar de ciências. É o Fronteiras da Ciência. E aí as pessoas estão chegando aqui, e aí a gente vai convidar quem? Hum? Vamos convidar o tio Jadir, não é? O que você acha? Vamos convidar ele? Venha, Jadir, para a nossa live. Olha aí quem chegou. Aham! Boa Olá, noite! tudo bem? Hoje vai ser uma live tripla, porque nós temos uma convidada especial do lado de cá também, ó. E que convidada Nossa, bonita, hein? é, Maria Clara, né? Tudo bem, Eu, Maria eu, Clara? eu tenho uma teoria que quando a Maria Clara participa das lives, a audiência triplica, cara. Ah, é? Vou aumentar Então, meu som aqui. e aí, tudo bem? Quantos anos tem a Maria Clara? Quanto? Cinco? Cinco 5 anos? anos. É só um pouquinho mais velha que eu, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Esse é o tio Jadir. O tio Jadir, ele é engenheiro, professor de engenharia da Unisanta, mas principalmente há 2 décadas, né, vamos colocar assim, mais de 2 décadas, apresenta o programa Fronteiras da Ciência, na Vinte e Santa quatro Cília TV. anos. Vinte e vinte e quatro quatro anos. anos. Eu não quis falar tão precisamente para a gente não ficar entregando a nossa idade, É. porque você sabe que eu sou fundador da TV, né? Então A é TV acho que tem uma a complicado, né? mais, né? A TV tem 25, não é isso? Tem 25, É, fez tem vinte e uma a cinco em mais. fevereiro, É, em que janeiro. os três primeiros programas da TV primeiro acho que foi o Augusto Capo de Casa com Ação e Ação e Reação. reação. Depois, em segundo, entrou a Mônica com a Arte de Viver. E em terceiro entrou eu com Fronteiras da Ciência. Como os outros dois saíram, então eu sou o programa mais velho da casa, né? Não estou contando os que vieram, né? Teve os que vieram juntos. Uhum. Tá dando umas falhadinhas, né? Ah, é? Deixa Sim. Pronto, agora voltou. Tava dando umas falhadas no teu agora. áudio. É, Vamos ver. agora tá ótimo. Eu tirei meu provedor, eu estou usando da Vivo aqui. Vamos ver se melhora. Sério? Meu Deus do céu, coitado. Cara, primeiro, obrigado, né, por aceitar o convite. Eu vou tornar público aqui que você já foi convidado algumas vezes por pessoas de valor. Eu já participei do Fronteiras da Ciência, que é um programa incrível, né? Toda vez que eu participo do Fronteiras, aí a galera vem e fala: Nossa, que demais, isso aqui, a audiência do teu programa é demais, né? Então, e não há como a gente não se espelhar, né, no Fronteiras. Acho que todo mundo que está na televisão começando, né, como o meu caso, né, no ar, a gente espelha, principalmente o teu caso, que é um programa tão inteligente. E aí queria começar por aí, Jadir, falando um pouquinho sobre essa questão, né? Você tá, já que você entregou a idade, né, 24 anos no ar, né, praticamente junto com a televisão, queria que você me trouxesse uma coisa que, não de forma superficial, eu sei que a pergunta parece superficial, mas é bem profunda. O que o programa te trouxe, assim, de mudança de visão, de algum paradigma, ou alguma coisa assim? Porque quando a gente fala de fronteiras da ciência, e é o tema da live de hoje, a gente fica imaginando coisas holísticas, coisas, né, do sobrenatural, coisas que de repente são inexplicáveis. E você acabou trazendo muita gente que explicava o inexplicável. Dentro desse conceito, né, de fronteiras da ciência, o que te trouxe assim de maior aprendizagem, assim, que você acredita que hoje a gente possa dizer assim, tal coisa 20 anos atrás ninguém acreditava, que nem agora, né? A gente fala de meditação, fala de mindfulness, poxa, isso é milenar, né? Já há muito tempo as pessoas falavam e agora a ciência está provando, assim. O que você poderia trazer para os nossos internautas, assim, que você acredita que seja realmente uma mudança, assim, que mudou a tua crença, por exemplo, alguma coisa que você trouxe pelo programa? Aí, se você me permite, porque eu até achei que a primeira pergunta fosse a que normalmente o pessoal me faz.
Pô, você é engenheiro, o que que você está fazendo na televisão? Como Ah, foi que não, não. aconteceu isso? Né? Não, isso é tranquilo, vai. Então tá bom. Então tá bom. Mas, na verdade, Ari, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre gostei muito de ufologia, do espiritismo, apesar de eu procurar manter sempre um cunho ecumênico para fazer o programa, né? Para poder dar liberdade para qualquer pessoa ir lá falar, né? Uhum, Da sua crença, da sua religião ou da sua ciência, porque tudo está no limite entre religião e ciência. Apesar tá, disso, você me perguntou o que que eu mudei, eu acho que eu virei mais kardecista, né? Eu nasci tá, num tá, berço católico, apostólico romano, né? Minha mãe, minha família tá. são católicos. E eu, ao longo do tempo do programa, aprendendo com os meus convidados, porque é um aprendizado para mim, né? Você falou Lógico, que lógico. você é novo, novo veterano, né? Porque você já tem um Uhum. vasto conhecimento de televisão e Sim. toda a facilidade de comunicação, mas nesse sentido, eu digo que eu aprendi muito com meus convidados, você, inclusive, um deles. E isso fez com que eu, como eu sou um cara de exatas, né? O cara de exatas é aquele cara que tem a mente lógica, né? A gente trabalha com a lógica o tempo todo. Para mim tem que ter lógica. Se não tiver lógica, eu não consigo acreditar por acreditar. E eu Tá, vejo que o kardecismo ele tem uma lógica muito próxima da ciência. Isso me tá, fez acreditar um pouco mais isso. Mas isso não impede de eu ter a mente aberta, de ouvir todo mundo, respeitar. Nem sempre quem eu estou entrevistando na televisão eu concordo, mas eu respeito demais, não dou nunca, jamais um parecer contrário àquilo que a pessoa está falando, que eu não sou o dono da verdade, estou aqui para aprender uhum, também. Então, nem sempre eu concordo, mas respeito. E eu procuro deixar aberto o canal, exatamente por isso, por não ser o dono da verdade. A gente tem que deixar aberto, né? E eu mudei tá, nesse sentido, sabe? Ah, eu sempre fui um pouco assim, talvez antes dos 24 anos de Fronteiras, eu era um pouco descrente, sim, de muitas coisas dentro do que eu abordo hoje, né? Mas tá, isso mudou. Mudou por acreditar realmente nas pessoas que eu levo, que eu procuro levar, escolher a dedo, é uma preocupação muito grande. Já claro. entrei em fria com convidados, já entrei em fria, coisas que depois eu descobri que não foi legal, e aí eu nunca mais chamei essa pessoa, obviamente, né? Porque a Uhum, gente trabalha 24 anos dentro de uma credibilidade, aliás, basta um convidado que fala alguma coisa aí ou faz alguma coisa na sociedade que as pessoas não concordem, que pode desaguar, né? Mandar tudo por água claro. abaixo. Tudo aquilo que você está construindo de seriedade e Até, credibilidade, né? até porque, Jadir, uma coisa que eu vejo assim do Fronteiras é que acaba avalizando, né? Porque assim, se você traz um entrevistado, vamos supor, você me entrevistou, as pessoas que estão assistindo lá falam, pô, esse cara deve ser bom, porque o Jadir está entrevistando. Então, você acaba emprestando uma autoridade para as pessoas que você entrevista, né? Tem esse lado também, né? É, não posso discordar de você, com certeza, né, Ari? Porque, como eu te falei, a gente trabalha em cima da credibilidade. Eu acho que isso é fundamental. Eu lembro uma vez que foi. Eu nunca faço teste de popularidade. Isso eu não sei quanto dá Ibope, eu não sei nada e nem me importa por isso, sabe? O pessoal sempre fala, quanto que tem de Ibope? Não faço ideia, não quero saber. A nossa TV não é disso, né? Não é comercial Aham, nesse sentido. Então, sim. não me importa. Mas eu me preocupo sim com aquilo que eu estou levando, com a qualidade. Uma vez eu falei de uma música que é Somewhere in Time. Falei, uma música que eu Tá, gosto muito. Eu não me lembro com quem eu falei isso, qual era o meu convidado, qual era o tema, mas eu lancei porque naquele momento entrava esse assunto. E eu falei, nossa, eu tá, adoro Somewhere in Time. Bom, isso foi num domingo, que o programa era ao vivo no domingo. Quando foi segunda-feira, no fim da tarde, tinha alguém me procurando na emissora, a emissora acabou dando meu telefone, a pessoa entrou em contato comigo, era o dono de uma discoteca, uma casa de discos que vende discos, tá? Hoje acho que nem tem mais tá. isso. Isso Aham, faz aham, tempo já também, já a idade, sim. faz tempo. Aham, E o cara falou assim: olha, você sabe que eu tinha aqui uns CDs da música Somewhere in Time e eu vendi tudo. Você falou na TV, eu vendi tudo. E ele falou assim: quanto você quer para falar de outros que estão encalhados aqui? Eu quero desencalhar.
Eu falei, nada, eu não quero nada, não vou fazer Aham. isso. Eu falei de coração que eu gosto de Somewhere in Time. Eu gosto de coração, uma música que mexe comigo, como muitas outras. Mas eu não vou falar de Uhum. música que não me diz nada para o cara desencalhar e nem vou receber dinheiro por isso. Não faço isso. Não faço. Sim. Muitas vezes, eu não sei se já deve ter acontecido com você ou não, mas muitas vezes deixei de receber dinheiro por conta de não aceitar aquilo que eu vou colocar no ar. Claro, Não aceito, claro, não, com certeza. com certeza. Até porque, como eu falei, a gente acaba validando, né? Assim, no meu caso, por exemplo, é pessoas de valor. Aí você coloca uma pessoa que pagou para estar lá, vai ficar a ideia de que, assim, quem pagar aparece, então não existe valor naquilo, né? Quer dizer, acaba tendo só um dinheiro em troca, acaba perdendo totalmente a credibilidade. Mas Pois saindo um é. pouco do programa, né? Porque, claro, a gente está falando sobre as fronteiras da ciência e não fronteiras da Sim, ciência sim. no sentido do programa. Você que é, como você falou, né, essa coisa do cálculo, da matemática, da precisão e tal, você já entrevistou pessoas de diversas frentes, né? Então, assim, da cerimônia lá do algodão, de ufólogos e tudo mais. Desses entrevistados, não precisa citar nomes nem nada, até porque você falou essa questão de coisas que, de repente, você não concorda com temas que você abordou, e eu acho que é isso também. Como no meu caso, eu entrevisto desenvolvimento humano, nem todas as técnicas que são colocadas eu assino embaixo, mas está tudo bem, a gente tem que mostrar o que tem. Mas dentro do que você tem mostrado, aí para mim me vem a linha do Fronteiras da Ciência, assim, do tema, né, da live aqui, uma ideia de que cada dia que passa, por causa da tecnologia, a gente está chegando perto de comprovar coisas que pareciam fora da ciência. A sensação que me dá é que, assim, tem coisas que já intuitivamente a gente acreditava, a gente já tinha uma certa intuição sobre aquilo, e de repente a gente está vendo, hoje saiu aí, você deve ter visto a imagem, né, da galáxia, né, vendo Uhum. aí como um filme de ficção, tá, até teve muita piada sobre isso, que falou, pagaram não sei quantos bilhões por um protetor de tela, aquela coisa toda. Mas assim, a NASA tem ido cada vez mais longe, aqui a nanotecnologia, a inteligência artificial, tudo. O Fronteiras da Ciência, ou as fronteiras das ciências, elas estão chegando num determinado momento que o que era ficção vai se tornar cada vez mais realidade, na tua percepção? Olha, então vamos citar um ponto, né, com base nisso que você falou. No passado eu consegui trazer no programa a Sônia Rinaldi. Ela faz gravação de voz de pessoas desencarnadas. Né? Ela consegue Uhum, receber mensagens por voz. Depois ela foi aperfeiçoando e conseguiu gravar imagens de pessoas. Ela gera um chuvisco e a pessoa imagem aparece, né? E ela tem uhum, muitas, muitas gravações disso. De acordo com alguns espíritas que eu já conversei no programa, eles falam que uma das previsões que deixou o Chico Xavier é que até 2050 a gente vai conseguir fazer isso naturalmente num aparelho de televisão, num monitor. A gente vai conseguir essa comunicação. Né? Não sei tá. se eu acredito nisso ou não, tá? Mas eles estão falando que essa foi uma das previsões do Chico Xavier, que a gente vai ter essa possibilidade da gente poder, então, se comunicar. Seria maravilhoso, né? Eu acho que isso seria uma Uhum, coisa extraordinária, revolucionária, se isso for fato real, né? tá. E tem muitas coisas nesse sentido que eu acho que a gente vai se aperfeiçoar. Outra que eu posso citar, o primeiro programa que eu fiz na TV foi com o Dr. Sérgio Felipe. Ele apareceu muitas vezes no Fantástico, ele faz um estudo sobre a glândula pineal, né? E Aham. hoje a gente tem estudos mais aprofundados da glândula pineal que está se comprovando realmente que ela é uma antena, é a nossa fonte É o captadora, Wi-Fi. é nosso Wi-Fi, né? Você consegue captar mais ou menos de acordo, né, com a sua sorte, digamos assim, entre aspas, do formato, ou como foi construída a nossa rede neural, mais no campo da pineal, e que você pode, então, ser um médium, né, com um poder maior ou menor. Médium, todo mundo nós somos, todos Sim, somos médiums, mas sim, alguns com sim. uma intensidade, né, maior. Mas, enfim, a glândula pineal é uma coisa que está se desenvolvendo muito nesse. Aliás, tem muitas, se for falar, eu acho que tem muita coisa que vem acontecendo, sabe? E a ciência está comprovando isso. Por isso que eu falei no começo do programa, né? O espiritismo é aquele que mais se aproxima da ciência,
Porque tem muita religião que é crer por crer, né? Uhum. E não é assim que trabalha a filosofia, digamos assim, kardecista. Ela é mais ciência, e isso me conforta mais. Você já até entrevistou, né, também, e a Unisanta, nesse caso, é berço ali vamos dizer assim, da Faculdade de Medicina Espírita, né, porque tem os encontros, você já entrevistou. Assim, a própria Medicina Espírita, se for ver, já está bastante consagrada, quer dizer, já tem muitas coisas, é, digamos, decupadas, né, decifradas no sentido do corpo físico e dessa questão do espiritual. E aí entra doenças psicossomáticas, entra o emocional, entra a sinapse, entra um monte de coisa que a própria neurociência vem pesquisando bastante, e aí no caso não só a questão da pineal, mas aí entra também a amígdala, sistema límbico e tudo mais. Nesse caso, quando você tá vendo ou tá ouvindo essas coisas, você fica com a sensação de que você está conversando com alguém hoje e que essa pessoa está vindo do futuro, ou é só uma impressão de quem está assistindo mesmo? Não, acho que só uma impressão de quem está assistindo. Eu sou bem pé no chão, viu, Ari? É, nisso que você falou, por exemplo, eu posso citar uma pesquisa que acontece dentro da acontecia por causa da pandemia, parou com o Uhum. nosso amigo, professor também da Unisanta e médico, Dr. Fernando Guimarães, né? Conhece o Sim, Dr. Fernando Guimarães, né? claro, claro. Uhum, Sim, nosso uhum. amigo. O Dr. Fernando Guimarães, ele fazia um estudo lá dentro de imposição de mãos. Porque na USP mesmo tem pesquisa sobre isso, né? É, será que funciona a imposição de mãos? E aí começaram a fazer um estudo científico sobre isso, até analisando o campo magnético envolto da imposição de mãos. Será que a Sim, imposição de mãos realmente gera algum tipo de campo magnético? Isso foi medido, né? sim, Então, sim. verificou-se que algumas pessoas realmente emanam um determinado campo magnético e que isso tem colaborado na cura. Agora, não sei se essa cura ela é uma cura psicológica, né? Tá. Ou se ela é fato real, mas o próprio hospital Albert Einstein aceita a imposição de mãos. A imposição de mãos é mais usado pelo pessoal do espiritismo, mas pode ser dá outros nomes como Reiki, né? Claro, que é lógico. A própria meditação, né? Tem livros, que, inclusive com pesquisa de doutorado e tal, de grupos que fazem oração para pessoas e elas se recuperam, né, num tempo menor, né? E aí Isso. foi feito teste cego, placebo e tal, e aí foi vendo que realmente as pessoas que participaram, mesmo sem saber de grupos de oração, recebendo essa oração, essa vibração, elas se recuperaram muito mais rapidamente, ou seja, a gente sabe hoje em dia que a questão da emanação, né, de sinapses e tal, né, do pensamento positivo, interfere na imunologia do outro, né, no sistema imunológico do outro. Isso comprovado já, né? E isso tudo, de certa forma, acaba trazendo um pouco esse lado curioso, né, que tem, vamos dizer assim, que você tem contato, que você traz para os telespectadores. Mas aí a curiosidade realmente como, assim, como curioso também, é justamente porque, claro, né, a gente sabe, tá lá na televisão, acompanha, né, todos os entrevistados, entrevistas, mas nesse caso, você, como uma pessoa que vem do campo da engenharia, você falou do espiritismo, mas todas essas coisas de medicina espírita, a própria vida, né, em outros planetas, aí a Samantha falou aqui a questão da reencarnação, como que fica a questão da reencarnação se você de repente tem a glândula pineal se comunicando, ou seja, tem um monte de questões que trabalham essa conexão. Você consegue sentir que em determinado momento a medicina espírita e esses outros conhecimentos vão vir para o campo da ciência efetivamente, porque você está tratando de fronteiras da ciência. Mas eu, por exemplo, um tempo atrás falava para os alunos na sala de aula: não, vai ter um dia que a gente vai mandar propaganda no telefone das pessoas. Ainda era aquele telefone celular primata, aqueles primeiros, né, tijolos, tal. E aí hoje é uma realidade, né? Assim, eu não sei se a gente vai ver de repente isso tudo que a gente está falando aqui, mas por isso que eu falo essa questão de futurologia, né? E a sensação que você está entrevistando pessoas que estão com uma visão do futuro muito mais nítida do que a gente. Mas você acredita que aonde que vai estar a ciência nesse momento? Assim, porque Ari, eu parece ser tão acho, ficção. não, eu acho que tudo é ciência. Tudo é ciência.
É que às vezes a ciência ainda não consegue explicar alguns fatos e alguns fenômenos. Ela não consegue explicar. Então, por isso a gente acaba jogando no campo do esoterismo. Só por esse motivo, porque a Isso. ciência ainda não Acho que você explica. tocou no ponto certo, que é essa coisa do esoterismo, né? Do holístico, assim, que é uma coisa que não está explicado, mas que está lá e que está acontecendo e tem gente se beneficiando e se prejudicando com isso, né? Sim, é verdade. Acontece que, às vezes, o mundo da ciência ela é muito frio, né? E cria-se aquele conceito de que a pessoa, para ser um cientista, não pode acreditar em mais nada. Ele tem que ficar simplesmente preso dentro daquilo que ele aprende no mundo acadêmico, né? E eu não penso assim. E nem muitos Uhum. cientistas pensam assim, né? Só para você ter uma ideia, eu sofri um preconceito na Poli quando eu quis utilizar as pesquisas do Dr. Sérgio Felipe, que ele fazia tomografia computadorizada de uma pessoa que entrava em transe. Então, ele gerava imagem colorida, né, do campo magnético gerado da glândula pineal. Eu achei aquilo Uhum. maravilhoso, porque ele está lidando com ciência e, ao mesmo tempo, algo que a ciência não explica, né? Sim. Esse é o fato mais empolgante para mim. É aquilo que a ciência não explica, como você bem falou, está no limite. Mas para mim tudo Uhum. é ciência e um dia vai ter explicação científica. Nada é Tá. esotérico, nada é místico, tudo terá uma explicação. Bom, Uhum. aí o que eu quis fazer? Eu quis pegar todos esses gráficos que o Dr. Sérgio Felipe gerava através da tomografia computadorizada e fazer um estudo de campo magnético no campo da engenharia, no campo da matemática, da física. Eu queria fazer Tá. um estudo desses gráficos. Se eu achava alguma semelhança, né, fazer isso. E essa seria a minha primeira ideia de dissertação de mestrado na Poli, na USP, né? Uhum. Aí o orientador simplesmente falou para mim assim: olha, Jadir, bacana, bonito isso que você quer fazer. Você precisa do mestrado? Já começou por aí. Você precisa do mestrado? Eu falei, eu sou professor universitário, é uma exigência hoje de que um professor tenha, no mínimo, mestrado. Eu preciso. Ele falou, olha, então não vai por essa seara. Não vai. Porque você vai ser bombardeado pela banca com grande chance de não aceitarem a sua. Eu falei, mas eu só vou fazer um trabalho sobre os gráficos, tirar conclusões. Ele falou, você será bombardeado porque não vão aceitar. Então, daí você vê o preconceito que existe dentro do mundo Claro. científico, né? Então, eu tive que Claro. mudar. Acabei fazendo um outro trabalho ligado à engenharia com a área da saúde e fugi disso, desse campo, né? Mas, então, voltando, Ari, eu simplesmente acho que tudo é ciência. Tem uma explicação. Tem que ter uma explicação. Né? Se existe espírito, se existe outra vida, se existe a reencarnação, eu acho que tudo isso um dia a ciência vai concluir. Vai... Aliás, tem muita gente no campo da ciência que está batalhando para descobrir alguma Tá coisa. estudando Né? isso. Claro. Por Uhum. exemplo, a gente tem hoje, que eu não vejo outra explicação se não for acreditar em reencarnação. E nascem muitas crianças, Ari, muitas crianças com memórias de uma outra vivência. Não vou dizer outra vida, porque os espíritas sempre me corrigem quando eu falo outras vidas. Eles falam, vida Uhum. é uma só. É uma Né? só. Uhum. Então é Uhum. uma outra vivência. Tá bom, então vamos lá. Então tem crianças com lembranças assim de minúcias, de detalhes, e que quando vão ver, verificar, existiu aquela pessoa que aquela criança está falando, morreu do jeito que ela está falando. Um garoto recentemente nos Estados Unidos lembrava com detalhes de avião da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos pilotos que foi abatido numa ilha no Japão. E ele lembrava com Uhum. detalhes do avião. Ele mal sabia falar, já conhecia tudo sobre o avião. E a família Uhum. não entendia, porque a família era até uma família ateia, né? Eles não acreditavam em nada, e a criança vinha e começava a falar nomes, sabia o nome de cada coisa dentro do avião, falou, mas ele nunca viu isso em lugar nenhum, como é que pode? Então, às vezes, Uhum. uma criança com uma janela aberta, com uma lembrança, e que explicação você dá isso se não for uma reencarnação? Eu não consigo achar uma outra explicação ali. Você entende? Uhum. Então, eu acho que vai chegar um Tipo, ponto. veio com um pendrive no cérebro de outra pessoa, né? Com Bem, um o trecho de sistema. memória de outra pessoa. Você acha que ele poderia ser uma outra pessoa mesmo? Ou ele. Você acha que Né? é ele Então, mas próprio?
Não, você percebe? Quer dizer, assim, como que na prática explicaria isso, né, do ponto de vista de memória? Que aí memória, assim, como que eu carrego a tua memória, né? Você carregou os teus pensamentos aí num chip e esse chip veio comigo embarcado. Quer dizer, é bem, bem louco, né, de pensar É nisso. difícil. Eu fico pensando, né, quantos foram internados e queimados, né, internados em clínicas psiquiátricas porque viam fantasmas. E aí, de repente, a gente está vivendo um Tava como momento que louco, né? as pessoas estavam pensando assim, poxa, o médium, né? A pessoa que tem uma mediunidade, ou uma pessoa, de repente, que tinha, entre aspas, um superpoder, uma característica que era incrível, mas que era vista como uma doença e dava-lhe remédio e dá-lhe porrada, dá-lhe choque para poder fazer com que essa pessoa, entre aspas, ficasse normal. Né? E hoje já tem uma evolução gigante nessa ciência, né? Nessa E pesquisa sempre existiu desses pessoas movimentos. assim, com esse, né? Sempre existiu pessoas com essa mediunidade, né? Ali, ó, outro fato que aconteceu no programa que eu acho interessante, não vou falar do programa, que você Não, deixou não, claro que claro, a gente vai falar dos, do mas fato. é um fato Isso. interessante. Uma vez eu entrevistei eu lembro muito bem o nome dela, ela mora em Santos. Essa mulher uma vez foi no meu programa com um calhamaço assim de folhas A4, essa de impressora, né? Aham. Porque de noite ela tinha uma vontade enorme, enorme de sair psicografando. Escrevendo, escrevendo, Tá, escrevendo. Vinha mensagem, mensagem, mensagem com assinatura. Mensagem. Eu falei, eu não conheço ninguém que eu estou mandando essas mensagens. Eu falei, bom, ou ela é muito maluca, porque ela tinha mais de 2.000 folhas, ela trouxe uma parte assim no programa. Mas era assim, tá. uma coisa. Né? Eu falei, ou ela é muito maluca, né? Ou está acontecendo com ela. Bom, aí eu, como ela não conhecia ninguém que estava lá, na hora me veio a ideia de fazer assim. E na época o programa era ao vivo, tá? Era de Tá. domingo ao vivo. Eu falei, bom, quase eu falei o nome dela. A gente Não, não tudo pode bem. falar o nome da Ari, pessoa fala sem Ari. O permissão, né? Ari. O É. Ari. Ô, fulana, posso tirar uma folha e ler aqui no programa ao vivo? Não, fique à vontade, escolhe uma. Enfiei minha mão lá no meio do calhamaço, puxei uma folha. Se muitos telespectadores estão vendo a gente aqui agora, talvez tenham assistido esse programa. Eu puxei uma folha e comecei a ler. A mensagem era de uma criança que havia desencarnado, e a mensagem era mais para o pai. Falava da mãe também, mas era mais para o pai, porque o pai estava completamente inconformado. O pai não conseguia trabalhar, ele não ia trabalhar, ele chorava o dia inteiro, Depressão. Depressão. depressão profunda. Né? A mãe ainda estava melhor, estava ruim, mas ainda estava melhor, mas o pai estava mais assim. E foi contando, eu li a carta e contava detalhes da família, né? Eu falei assim, nossa, né? É muito detalhe, né? Não vai, ninguém vai se identificar com isso. E no final ainda a criança assinou assim, isso eu me lembro bem. Ela assinou Fernanda Nanda Nandinha. Assim, Fernanda Nanda Nandinha. Eu li. Bom, terminou o programa. Nisso, uma família da Praia Grande identificou como a filha que tinha morrido. Em todos os detalhes. O pai estava desesperado, depressivo. Aquilo que a menina falou da família era aquela família. E o pai sempre chamava a menina de Fernanda Nanda Nandinha. Ele sempre chamava ela. Olha, foi um desespero daquela família, porque o programa era ao vivo. Ligava para a emissora, porque a gente sorteava presentes no final do programa. Claro. Aham. Um desespero, e eles não conseguiam ligar, não conseguiam ligar. E terminou o programa. Aí na segunda-feira de manhã eles foram para a emissora, a família foi. Que queria falar comigo, queria falar com a senhora. E foi. Aí o pessoal ficou também assim, né, bem apreensivo na Preocupado, televisão, claro. perturbado com a história. E aí ligaram para mim, eu botei a família em contato então com essa senhora. E aí ela entregou a carta para a família e depois disso ainda chegou a fazer muitas outras psicografias dessa menina, com riqueza de detalhes. Passou um tempo, essa família mandou uma carta para mim agradecendo muito, falou, eu não fiz absolutamente nada, né? E eu acho que até quando eu puxei aquela carta, foi Já, alguém lá de já era. cima, não fui eu, foi alguém lá de cima, Sim, né? sim. Que me fez puxar aquela carta. E essa família até mudou da Praia Grande, está morando no interior,
Mas até pouco tempo atrás eles escreviam para mim que ainda receberam outras cartas e aquilo deu um alívio tão grande para a família, tão grande para o pai que estava em desespero, né? Então você vê, né? Como não acreditar? Né? Da onde veio essa Sim. mensagem para essa mulher, se não foi talvez um espírito que realmente colocou ali para ela com tanta riqueza de detalhes, né, Ari? Quando eu falo de filosofia, principalmente na pós, né, eu cito o pensamento de Aristóteles. Durante 1.600 anos, aquele pensamento era lei, e quem discordasse, né, por exemplo, a Terra era o centro do universo, né, era queimado na fogueira e assim por Sim. diante. E por muito tempo quem via espíritos ou quem psicografava tal era queimado também na fogueira, porque era uma coisa, Do né, demônio. ou era internado na clínica psiquiátrica, era bruxaria e tudo mais. E aí você, de certa forma, dá luz para isso, né? Dá luz para essas fronteiras, né? Que a ciência ainda não acompanha. Hoje tem muita gente, né? E aí falando na área acadêmica de doutorados, pessoas desenvolvendo teses sobre isso. Então, na neurociência tem gente trabalhando sistema límbico, glândula pineal, pré-frontal e etc., sistema nervoso central, todas as conexões, sinapses, então telepatia, né? Porque a gente tem uma série de experiências aí de pessoas que se conectam, independente de vivos ou não, mas se conectam também vivos entre pares, ou seja, tem um monte de coisas que envolve um conhecimento um pouco mais amplo. E você sabe, né? Claro, eu estudo bastante o cérebro, mas você também estuda muito comportamento com todos os teus entrevistados e você na tua vida particular, vida profissional. Você acredita que com o avanço, principalmente da neurociência, né, porque tem outras ciências que vêm junto, mas principalmente com a neurociência, você acredita que muitas dessas coisas que hoje ainda são vistas como a gente colocou, místicas, elas vão, de certa forma, ser comprovadas, assim? Porque eu sei que parece que eu estou perguntando a mesma coisa sempre, mas é porque eu queria entrar um pouquinho mais com profundidade nessas questões, porque me parece que muita gente ainda assiste Fronteiras da Ciência como um programa de cartomantes, né? Assim, que fica com a sensação de que a gente está trazendo, de repente, aquele cara que tira a sorte. E a gente não está falando de, por exemplo, tirar uma folha de papel psicografada e aquela mensagem encontra uma família através de um programa de televisão, né? É muito mais do que coincidência isso. Com certeza, né, Ari? Como eu te disse, eu acho que tudo um dia vai ser comprovado, né? Tudo vai ter, e eu fico feliz que nessa sua área, digamos que é a área que você gosta mais de abordar, né, que a maior parte dos seus entrevistados são ligados a isso, estejam trabalhando com afinco para que a gente possa ligar, unir as coisas daquilo que era esoterismo com a ciência, né? Uhum. Eu não entro muito nesse mérito porque não é minha área, mas, por exemplo, Ari, uma coisa que eu não acreditava de jeito nenhum, até ir lá, você começou o programa falando sobre isso, sobre o fenômeno do algodão. Eu não Tá? acreditei. Você já foi lá? Não. Não foi. Nunca foi? Então, eu não Conheço, mas acreditava. nunca foi. Uhum. Eu não acreditava. Aquilo a ciência não explica ainda hoje. Eu soube de um Tá. físico da USP que foi lá e esse físico deu como determinante que aquilo que aquela mulher faz, a ciência vai levar ainda muito tempo para explicar. Muito tempo. Falou, com certeza eu não estarei vivo quando a ciência explicar. Quer dizer, ele mesmo falou, olha, a ciência vai explicar. Isso é um fato científico, É um fato. Uhum. mas totalmente desconhecido. Porque eu, quando fui lá, foi o Jorge, da Escola Santista de Astrologia, que me convenceu Uhum. aí. Vamos, eu vou num ônibus semileito. Olha, eu te dou uma passagem, você vai. Eu falei, então, eu falei, Jorge, eu vou numa condição. Se me deixarem entrar no tanque onde ela faz o trabalho, quero ficar perto, quero fuçar, quero fotografar. Se me permitir, eu vou. Aí ele pegou e falou, mas aí eu tenho que pedir permissão para os filhos dela. O nome dela é Edelarzil. Preciso pedir permissão. Tá bom. Ele pediu permissão e eles me permitiram. E aí eu fui. Fui eu e a minha esposa. Lá você leva o seu próprio algodão, desfia o seu algodão, coloca sobre uma rede, né? Peneira. Coloca sobre uma peneira e a peneira é maior do que a boca do tanque. Tem um tanque e a peneira é maior, e a peneira você mexe, aquela peneira grossa, bem grossa, né?
e põe o algodão, aí molha o algodão abaixa, e aí na sua frente, Ari, na sua frente, questão de 1 metro e pouco assim, ela enfia a mão no algodão e vai saindo coisas que não tem de onde sair aquilo. Não tem. Não tem. Você fala, não sai pelo tanque. Primeiro que o tanque tem um ralinho pequenininho assim, e saem coisas 10, 15 vezes maior do que o buraco do ralo, e eu fucei aquele ralo. Eu entrei no ralo, não, eu entrei no tanque. No Entrei no tanque. tanque, mexi em tudo. Não tenha, não tenha. Ela usa manga curta, nem daria para sair por manga, porque Não é lá ilusionismo, né, no saiu caso. cabeça de porco, desse tamanho, uma cabeça de porco adulto, na minha frente, saiu na minha frente ali, saindo, não caberia aquilo no algodão. Fala, meu, aquilo é uma coisa realmente. Quando que a ciência vai explicar isso ali? Quando? E Uhum. aí, muita gente já falou para mim, mas isso é uma farsa. Olha, se é uma farsa, vai lá e me diz como que eu vou na TV e falo, olha, é uma farsa. Mas me prova. Eu quero que me Uhum. prova, porque eu não consegui provar. Eu não consegui provar. Olha, fatos. Você quer ver fatos? Daqui de Santos. Um casal daqui de Santos. Foi lá, porque ela não sabe quem vai. É uma multidão que vai. Chega um ônibus, excursão, van, carro. Chega um monte de gente. Não precisa Uhum. avisar quem vai. Ela não sabe quem é que Tá, vai. tá. Na vez de cada um, ela vai tirando objetos, na vez de cada um, objetos que têm a ver com a sua vida. Para esse casal, saiu a placa do carro deles anterior. Ela nem sabe quem é esse casal, daqui de Santos. Saiu a placa da chapa do carro deles anterior. Entendeu? Saiu para uma moça que estava no ônibus de excursão a foto dela no meio do algodão, dentro da boca de um sapo, a boca costurada. Né? Caramba. Saiu de dentro. Né? Assim, eu tirei para minha mãe na época. Minha mãe é uma senhora extremamente vaidosa, muito vaidosa, minha mãe, para ficar em casa, colocar brinco, batom, né? Mesmo com Tá. Alzheimer, ela ainda era vaidosa, tal. Tirei para minha mãe, saiu um estojo de maquiagem para minha mãe, né? Sabe lá, eu não sabia nem quem era eu, muito menos minha mãe, né? Uhum. E sai as coisas assim. Quer dizer, para mim, são dois fenômenos. Um é como aqueles objetos vão saindo dentro do algodão, porque não tem de onde sair. Esse já é um fenômeno. E o segundo, Uhum. como ela consegue tirar coisas que têm a ver com a sua vida. A senhora que tomava conta, a cuidadora da minha mãe, por exemplo, ela foi, porque ela viu no programa, ela viu no meu programa, ficou curiosa para ir, e ela acabou indo. Para ela, saiu um crucifixo que ela perdeu quando ela era adolescente, o mesmo crucifixo. Né? Uhum. Então, sabe, são dois fenômenos. Ó, tem gente colocando aqui, ó, para mim saiu uma corrente, seria para me manter estagnado, né? A pessoa está comentando aqui e tal Hum, que é do perfil Reconstruindo Emoções. Então, assim, é, tem esse lado. Agora, entrando um pouco nesse campo do enigmático, né? Que assim, pô, como acontece isso? Como que você vê, por exemplo, as curas espirituais, principalmente, especificamente, algumas pessoas que fazem, por exemplo, cirurgias. Então, tem gente que, por exemplo, tem problemas de saúde mais graves, e aí tem lá a cirurgia espiritual. Não estou falando de uma pessoa específica, mas do fenômeno. Você também vê isso como uma coisa que tá indo nesse campo do algodão, por exemplo, que ainda não dá para explicar, ou você acha que isso já está é, mais perto, assim? eu acho que isso está mais perto, porque materializar objetos é uma coisa que a gente está muito distante, né, Ari? É um Materializar concurso, né? objetos, né? Eu, como engenheiro, eu sei que a materialização É, do meu sonho é de que assim, criança. que assim, o que ela faz, a gente está começando a chegar na tecnologia da impressora 3D agora, né? Ela já fazia Sim, isso pois é, mas antes ainda mesmo, com né? objetos que têm a ver com você, né? O que é mais difícil Sim, ainda. Ali, quando eu era sim, criança, o que me fez fazer engenharia eletrônica foi porque eu adorava filmes de ficção científica. Um deles, Star Trek, Jornada nas claro, Estrelas, né? Onde eles claro. comunicavam com aquele comunicador, que hoje é o celular, não existia. Sim, Aquilo já seria uma sim, coisa futurística ao extremo, porque muito. a primeira geração é da década de 60, 65, 66, né? Sim. E eles faziam o teletransporte, que é a materialização, o teletransporte. Esse, para mim, é uma das coisas ainda que está muito distante da ciência chegar, a materialização. Dizem que a gente está conseguindo materializar luz, né? Lux, Aham, que a gente sim. fala, partículas de luz. Lux. Isso estão Aham. dizendo que já estamos conseguindo fazer, mas objetos sólidos ainda não, mas estamos distantes.
Agora, a cirurgia espiritual, eu acho que é uma coisa mais próxima da gente identificar. O único cuidado que tem que ter nesse campo, nessa seara, é com os pilantras, né? Com os picareta, né, Ari? Claro, claro. Esse é o Lógico, isso em cuidado que tem qualquer que área. ter. Né? Então, aqueles que realmente fazem cirurgia sem ganhar nada em troca, sem cobrar dinheiro, faz por amor, papapá, como muitos aí a gente fica sabendo, e traz resultados incríveis, que muitas vezes até a medicina não entende. Quantas pessoas já foram desenganadas pela medicina e, através de uma Uhum, cirurgia espiritual, obteve uma cura que o médico não sabe explicar. Bom, como é que pode isso, né? Da onde uhum. aconteceu? Então, eu acho que é um fato real, tomando esse cuidado, né? Claro, claro. É porque às vezes não é nem só a questão da cirurgia, né? Porque se a gente pensasse a cirurgia, que é uma coisa mais invasiva, às vezes tem gente que efetivamente até corta a pessoa e tal, mas tem gente que só com as mãos, né? Só com a vibração vai lá e elimina, por exemplo, o tumor, e elimina dores e consegue, entre aspas, curar uma pessoa só com o poder da mente mesmo, o poder das mãos, né? Sem fazer efetivamente o uso de bisturi ou de ferramentas, né? E isso é surpreendente se a gente for pensar que, de Surpreendente, repente, tem surpreendente. casos, em geral, as pessoas que procuram esse tipo de solução são pessoas que já estão até às vezes desenganadas pela ciência tradicional e aí procuram esse caminho, né? Pois é, acho que a grande maioria procura quando já está desenganada pela ciência, né, Ari? Digamos, é o último fio de esperança, né? E aí muita gente Uhum. vai. Alguns são contemplados com essa cura e outros não. Aí não sei se é merecimento ou o que que é, né? Não entro nesse campo porque eu não sei. Mas quer ver outra coisa também que aí é a ciência. Agora eu vou entrar para o lado da ciência. Existe uma universidade americana chamada Singularity University. Ela Sim, é, sim. você já ouviu falar? Ela é Claro, custada pelo claro, Google e poxa. pela NASA, né? Sim, sim. Google e NASA é quem banca essa universidade e eles têm algumas pesquisas no campo do genoma. E eles estão fazendo umas pesquisas assim, até um dos cientistas dele, que é um venezuelano, que é um doutor lá dessa universidade, que é o doutor José Uhum. Luiz Cordeiro, se não me engano, José Luiz Aham. Cordeiro, ele veio a público dizer que eles estão fazendo um mapeamento do genoma e conseguindo fazer algumas alterações, fazendo com que a idade de animais, segundo ele, ainda não se faz em ser humano, ou se faz, jamais eles vão dizer isso, porque a ética não permite, né? Claro, Fazer em ser claro. humano Uhum. ainda por enquanto, mas em alguns animais, como o rato, que é um dos que mais são usados para laboratório, quando fazem pesquisa na medicina, para depois Sim, aplicar no ser humano, usam mais o rato, né? O rato, ele fala que eles conseguiram triplicar a vida do rato. sim. Triplicar a longevidade da vida do rato. A cobra chegou a quintuplicar a vida da cobra. Bom, aí eu até perguntei para ele, que eu tive a oportunidade de estar com ele, eu perguntei se em ser humano seria aplicado e se a gente ia ter isso, mas se você triplicar a vida do ser humano, hoje em média o quê? Sei lá, 80 e poucos anos em média, né? Se Uhum. multiplicar por 3, iríamos para 240 anos, em média. Mas aí, com os 80, você não vai estar já todo enrugado? Imagina com 240. Ele falou que não, porque nas pesquisas dele, o acompanhamento celular também está sendo junto, Sim, né? sim. Então, o envelhecer, Por sinal, a jornada do envelhecimento é a que está muito próximo de a gente chegar na solução, né? Porque várias pesquisas, né, não só lá na Singularity, mas em outros lugares, que estão desenvolvendo a questão da não só da longevidade. longevidade, mas a questão do não envelhecimento, né? Então Uhum. tem isso também, né? É verdade, tem isso também. Mas aí já é no campo da ciência, né? Sim, É no e campo aí da ciência. entra no campo da genética, né? Que assim, entra, Sim, por exemplo, terapia celular e coisas do gênero. Até eu lembro, na Unisanta mesmo, numa aula inaugural, um professor que deu palestra lá que falou, né? Daqui a pouco a gente vai ter a cura para todas as doenças, e aí a gente vai ter um problema sério, que é a questão da longevidade. Porque assim, o que fazer com pessoas que vão viver 240 anos? Porque elas vão morrer de tédio, né? Porque hoje a morte faz com que a gente
renasça várias vezes para fazer todos os projetos, pensando, pô, daqui a pouco eu tô acabando ali, então eu vou fazer um monte de coisa. Se a pessoa souber que vai viver 250 anos, de repente vai ter um adolescente de 100 anos, né? Porque vai ficar vivendo na casa dos pais até fazer faculdade, Você já está porque não pensando vai nos querer. problemas sociais que isso vai acarretar, To- né, to- Ari? todos, com certeza. Agora me fala uma coisa, dessas fronteiras todas de tudo que você já viu, né, de ciências humanas, sociais, né, e a parte da física, você como físico, como engenheiro eletrônico, e tal, como que você vê as descobertas ou os avanços na física quântica? E que, de certa forma, entra também na questão da nanotecnologia, que eu olho um pouquinho como dentro do mesmo campo, porque eles vão impactar muito na questão da saúde física, por exemplo, né? Ari, então, aí eu vou falar o seguinte, Pode falar a minha real, filha, pode falar real. a minha filha, ela se formou em física na USP, mestrado, e agora está fazendo doutorado. E ela trabalha na área de partículas, a minha filha. Tá, E ela fala que é um exagero muito grande do que se fala da quântica hoje em dia, né? A também quântica acho, também ligada acho. à saúde, a quântica. Ela fala que é um Uhum. exagero muito grande do que vem O acontecendo. Alexandre Quartz, que está até aí nos acompanhando, já fez uma das lives com a gente, ele fala, né, que agora é a cura quântica, né, É. que agora é Ah, tudo tudo cura virou quântica. quântico, né? Tudo virou É, quântico agora, né? é. Então ele fala que estão usando muito esse termo. Eu estou falando palavras de minha filha, tá? Ela que é doutoranda em física, né? E Aham, ela fala aham. que é um romantismo em cima dessa palavra, né? Então tem Mas para muito. você, Ah, Mas eu tô para com você, ela, né, não, Ari? não, não, não desse holístico. Eu digo assim, você como engenheiro, como tal, a física quântica, assim, você acha Não, que é um dos campos que tende a avançar? Inclusive o doutorado dela provavelmente pesquise, né, muitas coisas relacionadas. Não estou falando só da saúde, mas os avanços em relação à física quântica, porque então, para mim me vem quando fala de física quântica o próprio teletransporte, a questão de materialização, muitas coisas que podem vir quando você quebra alguns paradigmas da física. Ari, o que vai mudar muito e vai mudar radicalmente a tecnologia no uso da quântica é na parte de computação, né? Porque é uma mudança radical, mas radical, da arquitetura de um Da computador arquitetura, né? tradicional. Se você pegar o primeiro computador de todos, o primeiro computador que existiu, que inventaram, ainda está em demonstração nos Estados Unidos, é o ENIAC. Né? O ENIAC é o primeiro Aham, computador feito à base de válvulas. Né? sim. Imagine uma sala de aula do Santa. Ocupa mais ou menos Cartão. 3 salas de aula da nossa universidade. 3 é o Aham, tamanho daquele computador que faz quase nada. E era totalmente a válvula. Né? aham, Até o nosso notebook de hoje, que faz coisa incrível, até mesmo o celular, que é o aparelho completo, né? A nossa vida está no celular, é a mesma arquitetura. O que mudou foi a velocidade da informação, os componentes foram sendo aperfeiçoados, mas a base da arquitetura é a mesma, do primeiro até hoje. Né? tá, Com poucas mudanças, mas é a mesma ideia. Essa tecnologia quântica que está vindo dentro do campo da informática, da computação, é outra arquitetura, é uma outra mudança. Isso vai nos permitir, isso já tem muita coisa avançada, Ari, isso vai nos permitir a ter velocidades de tramitação inimaginável, inimaginável. Né? Isso vai mudar radicalmente a sociedade e em pouco tempo isso. Então, quando você fala assim, olha, onde a quântica vai estar contribuindo? Para mim, em primeiro lugar, na área da computação, que vai mudar tá. tudo que a gente tem. O celular que você está aí fazendo a sua filmagem, A o seu live. Uhum, notebook, isso vai ser uma mudança muito grande, muito grande. Você fala assim, dá para perfeito. dar uma noção? Por exemplo, se você for baixar um filme de 2 horas, vamos lá, o que está na moda aí? O Stranger Things, né? Está na moda. Isso. Né? Você pega lá as 4 temporadas, né, de filme. Hoje você levaria aí muito tempo para você baixar no seu computador cada filme desse, né? Levaria muito tempo para baixar toda uma temporada. O 5G já promete muita velocidade, né? Já promete, mas é a mesma arquitetura, 5G. Ainda é dentro da Não mesma muda, plataforma. Entendi. Aham, não muda a arquitetura básica do funcionamento. Na tá. quântica, você pode baixar, por exemplo, as 4 temporadas da série instantaneamente.
questão de Uhum. 2 segundos. Né? Tá. Então é uma coisa absurda, é absurda a diferença. Então nisso a quântica vai mudar muito e talvez a quântica colabore até no meu sonho, que seria o teletransporte. Tudo bem que aí a gente ia É, falir todas as empresas de eu transporte sempre penso, quando eu automobilístico. penso na quântica, eu penso nessa questão do teletransporte e mais também, trazer um pouquinho para o início, a questão da espiritualidade. Né? Até que ponto os paradigmas que a gente vive da física hoje nos limitam a pensar em quantas dimensões a gente está e até que ponto, por exemplo, essa coisa de morrer dessa matéria e viver numa outra, vamos dizer assim, no conceito de um outro código, né, de uma energia diferente. Se a gente tivesse outros paradigmas físicos, talvez a gente estivesse falando, por exemplo, em dimensões diferentes, Talvez a gente né? pudesse ter uma comunicação mais fácil entre as dimensões, né? Uma Sim, interação, né? Assim como eu estou interagindo com você, assim como as pessoas que estão nos vendo estão aí interagindo, mandando perguntas ou fazendo comentários, talvez seja nesse patamar que a gente possa estar chegando, não de cruzar as dimensões, isso eu não acredito. Eu acho que isso é uma coisa de lei universal, mas talvez a gente tenha uma comunicação clara, fácil, né? E aí a gente talvez até aceite a morte com mais naturalidade, né? Porque é difícil a gente aceitar a morte, né? Por mais que você fale, sim, eu estou preparado, eu estou consciente, não está. Ninguém está preparado para a morte, né? Então, claro, claro, com isso certeza. ainda para nós é um paradigma muito pesado para nós seres humanos, né? Então, Uhum. quem sabe? Porque se você tem uma comunicação com o ente querido que já se foi, nossa, eu acho que aí a gente não tem mais a tristeza da morte, né? É, Não porque tem aí a mais a morte deixa dor. de existir. Porque, na prática, se você mudar para um país que eu não vou te ver nunca mais pessoalmente, ou para um planeta que eu nunca vou te ver pessoalmente, mas que eu vou poder fazer lives como eu tô fazendo aqui contigo, tá tudo bem. O máximo que vai acontecer com VAR, lá, com realidade aumentada, é eu poder te dar um abraço à distância. Sim. Né? A gente poder dar um abraço, por exemplo, nesse ser que já não Ari, está na mesma, né, então, deixa eu mesma aproveitar. realidade. Você falou uma coisa que eu me lembrei. Um pouquinho antes da pandemia, eu fui passear nos Estados Unidos com a minha família e eu fui num show chamado The One, que é The One, o Circo de Soleil, são os bailarinos cantando e dançando todas as músicas do Michael Jackson, né? Tá? Bom, fantástico. Como todo show de Las Vegas, é um show, né, estratosférico, né? Tava lá Aham. admirando o show e no meio do show me apareceu um sósia um sósia perfeito do Michael Jackson, mas muito parecido. E eu pensei, e eu estava muito próximo do palco. Eu comprei com muita antecedência, comprei no Brasil pela internet e tal. Peguei um lugar bom, estava bem próximo do palco. Falei, cara, mas ele é muito parecido com o Michael Jackson, né? Eles acharam um sósia perfeito, né? Ou fizeram uma plástica nele, não sei o que era, e o cara dançava igual, que coisa, e dançando no meio dos bailarinos lá, as músicas do Michael Jackson, papapá. E eu achando incrível aquilo. De repente, um dos bailarinos toca no ombro do Michael Jackson no meio da dança. Toca. A hora que ele toca no ombro do Michael Jackson, aquele Michael Jackson estava na minha frente, se transformou em milhões de pontos de luz. Luzinhas. Como se fossem luzinhas. Ela subiu pelo palco, deu umas voltas lá em cima no palco, desceu em outro ponto do palco, as luzes, você vai acompanhando as luzes. Desceu, se materializou de novo no Michael Jackson e continuou a dança. Aquilo era Realidade aumentada. uma holografia que eu não sabia que estava naquele grau de perfeição. Num grau de Uhum. perfeição que para mim ele estava, era a matéria ali na frente. Então quando você falou assim, Uhum. olha, a pessoa vai estar distante de mim, eu só vou ver por uma tela, você não vai ver por uma tela, você vai ver por uma holografia tridimensional Uhum. na sua frente, ali, né? Você não vai Uhum. poder abraçar, mas você vai ver como se fosse ali uma pessoa que foi que eu saí de lá, o show é maravilhoso. Depois que eu vi aquilo lá, Sim, falei, meu, olha o que a tecnologia faz. É uma coisa sim, emocionante, emocionante. sim. Eu tive essa experiência numa empresa que eu fui, aqui em São Paulo, um prédio super tecnológico e tal. Você sai do elevador, aí uma moça aparece na tua frente, olha, qual sala você vai, não sei o que e tal. Na hora, assim, eu falei, meu, de onde essa pessoa surgiu? Uma holografia também. E assim,
muito perfeita. Eu falei, caramba, que louco isso, né? E tava sendo projetado ali. E assim, saiu no Então, corredor, não era numa sala. Aí você ficava procurando, né, os projetores para ver onde que tava essa pessoa, né? Assim, da onde tá vindo? Cadê o PowerPoint, né? Que a gente fala, cadê o projetor do Data Show, né? então, Realmente já que a é gente está entrando surpreendente, mas nesse mérito, eu não sei se estamos fugindo do assunto ou não, mas estamos entrando nesse mérito, não, deixa eu não. puxar isso aqui. Ó. Faz de conta que isso aqui é Aqui um é um celular. bate-papo, pô. Faz de Tá? conta que isso aqui é um celular. Né? Já temos aí alguns celulares que projetam a pessoa com quem você está falando aqui, sobre ele. Né? Então você vê Sim, a sim. pessoa aqui projetada sobre o celular. Né? Exato. Então aí não é É nem mais incrível. tela, nem é mais tela, quer dizer, é uma coisa mais, digamos, humana, vai. Aham. Apesar de não ser material e você poder abraçar, né? Sim. Então, até onde Agora vai? me Qual é o fala. limite da ciência? Então, aí que tá. Se a gente for pensar que muitas coisas já estão acontecendo, inclusive na nossa mente, mas que ainda não tem uma comprovação, porque não tem uma fórmula, não tem uma teoria ali funcionando por trás, né? Na verdade tem, mas ainda ninguém desenvolveu, não colocou no papel. A gente pode dizer que, de repente, essas fronteiras da ciência são fronteiras de codificar a ciência que ainda não está codificada. Não sei se entendeu o que eu quiser. Sim, mas eu acho que não, não entendi. É exatamente isso. Concordo em Quer gênero, número e dizer, grau do que você falou. aquilo já existe, né? Só que ainda não tem a fórmula para poder dizer, ah, isso aí é a equação tal, né? Não, é verdade. E tem muita coisa que estão. Você sabe que uma das palestras que o pessoal às vezes me chama, Ari, o meu público da televisão não sabe disso, né? Mas no campo da universidade, cursinho e tal, o pessoal me chama sempre assim, né? Para dar palestras sobre aquilo que está nos bastidores da ciência, né? Então, são coisas que Aham. estão no bastidor, é aquilo que está muito próximo de ser lançado para a gente começar a comprar. E isso não tem idade. Se dá uma palestra dessa para criança, para jovem, para alguém da terceira idade, fica todo mundo Claro, curioso, né? Porque a gente lógico. gosta de tecnologia, né? Mas você sabe que eu levei uma Uhum. lição muito séria em tecnologia, viu, Ari? Eu sempre gostei muito. Eu era aquele comprador assim muito louco, né? Surgia uma tecnologia nova, saiu um celular novo, um computador novo. Eu estava sempre comprando, renovando, queria sempre a última tecnologia porque eu sempre gostei disso. Então Uhum. gastava muito dinheiro com isso. Aí tive uma vez que eu tive uma experiência que foi no norte da Itália, numa cidadezinha aos pés da montanha do Tirol, divisa com a Áustria. Eu fiquei na casa de um senhor piloto da Alitalia, mas aposentado. Ele estava aposentado, se aposentou muito bem, uma casa muito bonita, com muito conforto, né? Um jardim maravilhoso. E em dado momento, na casa dele, eu pedi para se eu podia ligar a televisão. Ele falou: ah, pode ligar sim. Liguei a televisão e a televisão não ligou. E eu falei: ixi, será que a televisão quebrou na minha vez? Caramba, né? Que azar, bem na minha vez quebrou a televisão. Eu falei para ele: olha, a televisão não está ligando. Ele falou: não, mas você acabou de ligar. Eu falei: sim, ó, acabei de ligar e ela não está ligando. Ele falou: não, mas calma que ela liga. Eu falei: como assim? Ele falou: não, a televisão é a válvula. Aí, na hora, me deu aquele, sabe, embaraço nos meus neurônios, ficaram ali trabalhando. E eu falei assim: puxa, mas bom, o senhor estava bem de vida, se aposentou muito bem, né? E eu falei: por que você não compra uma televisão nova, né? Né? De alta definição, high definition, né? Ele olhou para mim com aquela cara de espanto, mas bem assim mesmo. Ele olhou para mim e falou assim: mas para que eu vou comprar outra se essa televisão está funcionando? Aquilo foi um baile que eu chamo de insight. Insight é quando você Sim. recebe uma lição e aquela lição entra profundamente em você, né? E naquele momento eu falei: caramba, eu sou um comprador compulsivo, né? De lá para cá eu compro, ainda compro, mas bem menos, com mais calma do que eu fazia antigamente. Foi um insight que eu tive, né? Uhum. Por conta da tecnologia, que é uma loucura, né? Aí tem essa coisa também da tecnologia, do consumo, né? Porque aí a gente fica querendo consumir essa tecnologia e nem sempre a gente tem necessidade de ter aquilo, Nem necessidade sempre real não, de a ter maioria das aquilo. vezes. Na maioria das A vezes, maioria né? das Porque aí você vezes. fica pensando, um cara que mora numa paisagem maravilhosa dessa, nem televisão, uma válvula de repente precisava, né? Porque ele abre a janela e vê o mundo real ali, que É, de repente é um mundo maravilhoso, né? E a não, gente, às vezes, tem isso, né? Outro dia eu comentei
que a gente mora em frente à praia e não abre a janela. A gente acaba não vendo a vista, às vezes tendo uma vista maravilhosa. A gente vai trabalhar caminhando pela praia, né, dirigindo na praia, e às vezes nem olha o mar, nem olha a praia, né? E aí hoje a gente vê assim as pessoas, nossa, olha o pôr do sol, olha que lindo que tal dia, tal. Muita gente nem vê. E aí eu venho para uma tecnologia para a gente ver que indo para o final, que de certa forma mudou um pouco essas fronteiras da ciência, que é a internet. A internet, essa ainda dentro dessa mesma plataforma, não vamos entrar na quântica, mas ainda dentro do que vem aí com 5G e tal, as pessoas cada vez mais ficam em telas. A gente, por exemplo, está aqui em telas, a gente durante a pandemia deu aula, né, na frente de telas, as pessoas aprenderam alguma coisa na frente de telas. Você tem um sentimento, por exemplo, desse período de pandemia que a tecnologia salvou muitas coisas, que ensinou que as pessoas também podem se conectar com o mundo exterior através dessas telas. A tua percepção é que as pessoas vão ficar cada vez mais isoladas nas suas bolhas, nos seus núcleos, ou você tem uma visão um pouco mais otimista que a minha, que de repente as pessoas vão, agora pós-pandemia, de repente daqui para frente, esquecer um pouco as telas e voltar para o mundo real. O que você acha? Ari, eu acho que o mundo, se a gente for pensar no mundo empresarial, eles têm agora a ideia de que é melhor deixar o funcionário em casa, trabalhando, diante do seu computador, e não presencial. Uhum, Quantas uhum, empresas estão adotando isso nesse momento, né? No mundo empresarial? Agora, tá. muitas pessoas, assim como eu e como você, provavelmente, começou a dar valor ao mundo externo, a natureza, o contato, o abraço, né? A gente começou a valorizar mais, porque foram 2 anos que a gente sofreu sentindo necessidade do calor humano. Cara, você não imagina qual foi a minha felicidade no meu primeiro dia de aula depois que eu voltei. Eu parecia que eu estava começando a dar aula naquele Era um momento, Ari. adolescente. Pois Eu é, também eu tenho senti mais isso. de 30 anos, pô, eu estou quase falando, eu Como estou sala de entregando a minha aula idade aqui. Eu tenho mais de 30 como anos de sala de aula é magistério, bacana, dando né? aula. Comecei no cursinho, comecei dando aula no cursinho. Então, tenho muito mais de 30 anos dando aula. E eu parecia que eu estava naquele meu primeiro dia. Foi tão feliz ver meus alunos, mesmo que eles estavam de máscara e eu de máscara, mas foi tão feliz, rapaz. E os alunos também, né? Então, você vê o Uhum. quanto a gente sentiu necessidade disso, né? E eu aprendi uma coisa, que eu odeio dar aula pelo computador. Eu Sim, odeio. sim, Como é melhor você poder explicar, né, para o aluno, né, sim. interagir. A interação é tudo. Interação é tudo, Ari. Aham, Né? Mas o mundo sim. corporativo não pensa assim mais. Uhum. O mundo corporativo não pensa, infelizmente, Ari. Ari, deixa eu aproveitar, eu sei que você está quase Mas acabando. aí só. Não, não, mas aí só para pegar esse gancho, então parte do princípio assim, para o Jadir, você acredita que essa tecnologia toda ajudou na pandemia, mas que ela ainda vai ter um tempo para efetivar no nosso cotidiano, assim, efetivar no sentido de a gente viver mais na frente dessa tecnologia. Ari, eu acho que sim, em muitos aspectos, né? Você vê, hoje a gente, por exemplo, não vive sem um celular, concorda comigo? Sim. Não dá para ver mais sem celular. Hoje o celular é seus documentos, todos os seus documentos, de carta de motorista, tudo. Tá tudo, título de eleitor, fundo de garantia, Uhum. os bancos, você manuseia todos os bancos, você quase não precisa mais ir no banco, você faz tudo pelo celular. A comunicação Sim, entre eu e você, por exemplo, né? A gente se comunica muito mais pelo WhatsApp do que outra coisa, né? Então sim, não tem sim. como negar, não tem como negar que a tecnologia, de certa forma, nos ajudou muito a ganhar tempo. Eu até coloco esse tempo entre aspas, vou explicar por quê, mas deixa eu só concluir essa ideia. A gente ganhou esse tempo através dessas facilidades das redes sociais, quando você usa ela de forma frutífera, digamos assim, né? Não com Sim, sim. banalidades, mas ela nos ajudou muito. Né? O computador, meu Deus, né? Eu acho que a minha vida está no computador. Enfim, não dá para negar isso, mas ao mesmo tempo a gente sente falta da interação humana e a gente sentiu nesses 2 anos. Quando eu disse ganhar tempo, entre aspas, porque eu sempre tenho uma curiosidade que é assim. Antigamente, as donas de casa, elas não compravam pão na padaria, elas faziam pão na padaria. Não compravam a roupa na loja, elas compravam o tecido e faziam a roupa da família, né? E elas tinham tempo de brincar com as crianças. Hoje, com toda a tecnologia que nos facilita a vida, a gente não tem tempo para nada, Aham. não é? Não é para se Mudaram as pensar nisso? prioridades, né? Mudaram as prioridades, com certeza.
né? Mudaram as com prioridades, certeza. mas acho que para pior, né? Porque a É, gente muito. quase... O Quartzo até está falando, o Alexandre comentou, né, que assim, o excesso de tela, o excesso de celular acaba atrofiando, né? Acaba atrofiando, inclusive, processos neurais, né? Não só atrofiando, que a gente fala muito da pesquisa lá do Alexander Olsen, né, falando sobre as células, dos axônios, né, milenizados, que a área branca do cérebro vai atrofiando conforme você fica cada vez mais reativo, indo para a tua zona de conforto. É como se o cérebro fosse atrofiando conforme você não usa, quando não passa pelas experiências. Então, o excesso de tela, lógico, não é bacana, né? Porque a gente aprende com as experiências, com o contato humano, e isso realmente é importante. Ele até coloca nessa questão dos circuitos neurais que é importante. Você ia fazer uma colocação, você falou assim, está encerrando, o que você ia puxar? Vamos lá, contigo. Não, eu ia colocar duas coisas. Ainda no campo da ciência, quando eu dava aula na FE, em São Bernardo do Campo, na engenharia, eu tinha uma disciplina que lidava com redes neurais artificiais. E a gente Uhum, criava, isso é uma coisa interessante, porque a gente criava modelos, tanto em hardware quanto em software, da réplica do funcionamento de um neurônio humano. Você pegava um neurônio biológico, né, e conseguimos reproduzir e criar circuitos inteligentes com tomada de decisão. O aham, circuito toma a decisão, né? sim, Então, hoje, a gente já tem muitas tecnologias que quem toma a decisão pela gente é o circuito. Semáforos inteligentes, não confundir com semáforos sincronizados. São semáforos que sim, tomam a iniciativa de controlar verde e vermelho de acordo com o fluxo de carros. Você tem carros com inteligência artificial. Se ele vê que o carro vai capotar, ele diminui a curvatura que está sendo feita pelo carro e também a velocidade do carro para que o carro não capote. Aí ele toma digamos, a a direção direção. do carro, né? Enfim, tem muitos hoje circuitos que estamos fazendo na área de saúde também, onde toma decisão. E veja, e foi uma réplica, digo que é brincar de ser Deus, né? Porque a gente pegou o neurônio humano, vimos como funciona, né? Aí daria para fazer um programa só sobre isso, né? Sim, E sim. só sobre dá para falar só sobre isso. E aí encurtando. Então a gente então construiu cada neurôniozinho artificial tanto por software quanto por hardware e a gente faz o circuito tomar a decisão. Bacana isso. Ciência pura, né? Uhum. E Sim, brincando de ser sim. Deus, né? A segunda coisa que eu ia te Diga, falar, para não... diga as passagens até nessa área de pesquisa, a gente tem o brasileiro, né, que vive isso 24 horas, que é o Miguel Nicoleles, que está lá nos Uhum. Estados Unidos fazendo esse tipo de construção, justamente para trabalhar com prótese, órtese e tal, de fazer com que a gente possa gerar essas comunicações via implante, né? Então você tem um implante que de repente faz uma comunicação. Então tem umas coisas bem bacanas nesse sentido de unir, né, tecnologia com o corpo humano, né? Eu acho que isso é bem bacana. Ah, tem muito, cara. No momento que Esse a gente consegue entender que o neurônio faz sinapses, né? Tipo, ele se comunica e aí ele está gerando eletricidade, quer dizer, tem todo um campo físico aí no neurônio, né? Porque a gente fala, né, de matéria e onda, né? Matéria, o neurônio e onda, sinapse. Dá para fazer muita coisa ainda, né? Muita. Dari, olha, a gente construiu o primeiro componente que dá para você colocar no corpo humano sem rejeição, que é o OLED. A gente ouve muito falar de televisão OLED. O que é OLED? Sim. OLED é Organic Light Emitting Diode, diodo emissor de luz orgânico. Ele é feito à base de carbono, como a pele da gente, né? Feita à base de Uhum, carbono. uhum. Então você consegue interagir um circuito eletrônico com a própria pele humana, sem você ter rejeição do corpo, né? Estão se fazendo OLED, por exemplo, para implante visual, né? Já que não tem rejeição, então você está criando cristalinos onde você acerta o foco, por exemplo, da pessoa que tem miopia ou hipermetropia, você acerta simplesmente criando uma lente de OLED e colocando no lugar do seu cristalino, né? Então, são coisas extraordinárias. Quer dizer, esse é o primeiro componente orgânico que a engenharia construiu, é o OLED, né? E nós Aham, vamos ouvir falar muito dele ainda, do OLED. com Né? certeza. E que mais? Transponder é outro componente. Isso aí, esse é legal falar um dia num programa, viu, Ari? Porque isso gera polêmica. O que a gente pode revolucionar a sociedade com um componente chamado transponder, você não faz ideia. Você não faz ideia. Mas não vou deixar só aguçado. Aí um dia lá na frente, quando você falar, quem que eu chamo? Vou chamar aquele cara chato de novo.
Você me Ah, chama, eu vá. falo sobre o transponder, que é uma coisa Claro. incrível. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar já tá pautado para falar sobre isso no Pessoas de Valor. Pronto. Tá bom, opa. Quando, quando a gente for gravar Pessoas, a Mas gente vai gerar já vai polêmica. começar. Muitos Já, não, mas bora lá. psicólogos, muitos Bora ólogos, lá. todos os ólogos, psicólogos, sociólogos, vão achar aquilo assim assustador o que eu tenho para falar. E já está Uhum. sendo colocado em prática, não é ficção científica. É, eu sei. E o que mais que você falou? Você tinha falado assim, a questão Assim, disso. não, é uma coisa que eu achei interessante no programa, que deu uma audiência assim extraordinária ali, só para a gente encerrar, né? Eu sei que já passou o tempo. Uma vez eu levei um japonês, um senhor japonês médico, formado pela Unicamp, doutorado no Japão mesmo, falava japonês, inglês, português, claro. E ele é um médico, se não me engano, acho que é de Jundiaí. Eu levei esse médico, ele tinha 80 e poucos anos quando ele foi no meu programa. Foi ele e a esposa dele também com 80 e poucos anos. Os dois pareciam criança, uma energia que eu pensava, da onde vem a energia? Que eles riam, se divertiam, pulavam. Isso ali no programa, né? Eu achava aquilo incrível. Eles com mais de 80 anos, com tanta energia, eu já estava ficando cansado de ver eles com aquela criancice todos, os dois. Mas o Aham. entrevistado era ele, que era o médico. E eu perguntei para ele, mas doutor, de onde vem essa sua energia, sua da sua esposa? Porque ele falou que ele nunca adoecia, ele passou uma vida sem adoecer. Ele não sabia o que eles, médicos, precisar de médico. Ele não falou, nunca precisei, nunca tive nada. E eu falei, mas qual é o segredo? Ele falou, o segredo são duas coisas. Se você fizer essas duas coisas, se você é hipertenso, pode parar de tomar remédio que você não vai ser. Se você tem colesterol alto, seu colesterol vai ser o normal. Se você tiver diabetes, será completamente controlado. Qualquer problema que as pessoas têm hoje, se fizer essas duas coisas que eu vou dizer no teu programa, faz o primeiro mês, ele falou, faz o primeiro mês, você vai sentir uma diferença enorme. Depois de 6 meses, se você estiver fazendo, você vai ver que nunca mais você vai adoecer. Todo mundo foi ficando curioso, né? Imagino que você está curioso Claro. também, né? Deixa isso para o próximo programa, tá bom? Valeu. Não, brincadeira, brincadeira. Esse é o Fronteiras da Ciência, né? Brincadeira, vou contar. Ele falou: a primeira coisa é o seguinte: jamais consuma qualquer coisa que contenha glúten. O glúten que a gente tem aqui no Brasil, falou, não o glúten de forma geral. O glúten produzido nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, né, Noruega, lá para cima, é outro glúten, não tem nenhum problema. Mas o que a gente produz aqui adoece. Ele falou, adoece. Falou, puxa, Uhum. mas doutor, o pãozinho, né, a massa, o Tudo, né? Tudo macarrão, tem glúten. a pizza. Oh, não vou, como é que não vou comer minha pizza? Como eu não vou comer um pãozinho que é tão bom, né? O macarrão, massa, como? Ele falou, olha, eu dou um jeito, eu faço de berinjela, eu faço de não sei o quê. A gente produz outros tipos de massa, mas usa o glúten. E eu falei, qual é a segunda coisa? Ele falou, a segunda coisa é a lactose. Nada que venha do leite, nada. Manteiga, requeijão, queijo, nada, muito menos o leite. Se você começar desde já, falou, começa agora, não comer nada com glúten nem lactose, em um mês você vai ter uma energia incrível. Em 6 meses você não tem mais doença. E eu falei, ó, eu sou hipertenso. Ele falou, em 3 meses você não vai ser mais hipertenso se você fizer isso. Eu continuo sendo hipertenso e não consigo seguir a receita do doutor. Olha, eu te juro que eu achei que a segunda coisa era falar sexo. Olha, não come pão e E faz mais sexo. sexo, porque, porque você falou que o casal parecia criança. Eu falei, pô, eles devem ser dois coelhos, né? Não, mas deve ser também, viu, Ari? Eu não duvido, não, viu? Deve ser também. O problema é que a gente tem que parar de comer pão, então, né? Ah, E, tudo que vem de glúten, tudo tem glúten aqui, né? claro, É claro. É, porque difícil. leite e farinha, né? É aquela coisa que a gente adora, né? Então, Santos tem o orgulho de ter o pão de cará, imagina, né? Quer dizer, a gente É. tem aí os descendentes de italianos, tal, aquela coisa do pão, da massa, tal. Gente, para, né? Vamos ser doentes, mas vamos continuar tomando remedinho, Foi o né? que eu Porque enquanto pensei. não tiver
quando não tiver, enquanto a gente não tiver vergonha na cara, né? Eu estava agora há pouco dando uma palestra até na Fraternidade Espírita falando sobre as transformações que valem a pena, e aí me vem essa coisa, né? De assim, quantas coisas a gente poderia transformar na nossa vida e a gente só não transforma porque a gente fica na zona de conforto o tempo inteiro, né? Inacreditável. Porque são duas coisas super simples de tirar. Se falasse assim, olha, eu vou ter que tirar todo o açúcar, né? Aí fala, caramba, vai ser difícil, mas poxa, se for pensar lactose e glúten, né? Pensou? É Que complicado. loucura, né? Mas, olha, É. só como testemunho, ele deu uma palestra depois do meu programa, a palestra lotou, tiveram que fazer uma segunda, lotou, tiveram que fazer uma terceira. Ele era convidado da Rap Science, que é uma filosofia de vida. E Sim, eu sim. lembro que, depois de um tempo, algumas pessoas até se comunicaram comigo dizendo que estavam fazendo um esforço, que para mim é um esforço enorme de não consumir nem glúten nem lactose, e que a vida deles mudou completamente. Testemunhas disseram isso. Não sei se é efeito Uhum, placebo ou se é real, né? Mas se uhum. for real, eu acho que é um preço tão caro, né? Muito caro esse preço, né? Imagina. Jadir, gratidão pela tua participação Não, aqui. eu que agradeço ali. Fica de novo aí o convite, logo, logo, Jadir, também no Pessoas de Valor, né? A gente está quase Opa. alinhando aí a agenda para a gente poder fazer a gravação, porque por incrível que pareça, como eu não faço quase nada, mas o Jadir tem uma agenda maluca, né? Com um monte de atividades, a gente nunca consegue gravar, mas uma hora a gente vai conseguir, meu querido, né? Não, vamos sim. Se você quiser levar alguém junto assim para discutir a parte sociológica do que eu tenho para falar, leva, porque gera polêmica. É muito Para curioso. gerar polêmica. Gerar Tá bom. polêmica. Não, para discutir no bom sentido, claro. Claro, claro. Mas é que eu não vou levar ninguém junto no dia que eu for te entrevistar, porque aí a gente fica com mais tempo. Normalmente, quando a gente faz o programa em três, aí acaba dividindo um pouco, né, até por equilíbrio e tal dos participantes. Então eu deixo a Mas crítica aí, para você. Eu deixo a é, crítica sociológica eu para faço, você. eu faço o contraponto, pronto. Isso, isso. Vai ser Olha, legal. agradecer demais também a audiência, um monte de comentários, certamente a gente bateu aí todos os recordes de audiência das lives que a gente fez até hoje, e aí agradeço demais a participação de Foi. cada um monte de gente escrevendo um monte de coisa, só que a gente é muito cara de pau, a live aqui é assim, as lives normalmente para dar audiência a gente vai interagindo com o público e tal, a nossa não, a gente é uma live egoísta, a live do Ari é assim, é o convidado falando e pronto, Ah, vocês vão interagindo. então, deixa eu pedir desculpa aí para os nossos espectadores, né? Peço perdão a gente não ter Nada, interagido, né? Perdão, pessoal. Aí, nada. Ari, te agradeço de coração o convite. Foi muito gostoso conversar contigo e ter o pessoal aí comentando aí. Depois eu vou até ver os comentários de todo mundo. Obrigado. E se por acaso você está seguindo aqui o Ari Brito e ainda não segue o Jadir, vai lá, tá aí o perfil dele, porque ele está conectado nesse momento. Segue o Jadir também, porque aí você vai estar super atualizado, inclusive nos convidados do programa, nas atividades dele, nas palestras e tudo mais. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas nessa live e pegou o finalzinho, daqui a pouco vai estar no IGTV, aqui no meu Instagram, você vai poder assistir desde o início e amanhã também no meu canal Professor Ari Brito lá no YouTube, tá bom? Gratidão, Jadir, bom descanso. Continua curtindo as férias aí, porque afinal nós somos professores também, por incrível que pareça, professor ainda tira férias. Pelo menos da vida de professor a gente Eu não. tira férias, né? Eu estou com um monte de coisa para Porque, fazer. Ainda não. porque a gente faz um monte de coisa, inclusive apresentar programa de televisão que não tira férias, Inclusive. apresentador, Isso né? aí. Ari, Legal, um obrigado. abração, tudo de bom, valeu. Obrigado. Tudo de Gente, bom. obrigado pela audiência, até mais.